Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que busca inspirar e capacitar você a alcançar o seu máximo potencial. Eu sou a Gélia Azevedo, estou aqui comigo a Dani Benevides. E hoje o nosso podcast, gente, nós vamos falar sobre algo incrível. Você já ouviu falar sobre a IA? Você é a favor ou contra a inteligência artificial? Hoje, no nosso bate-papo, nós vamos falar sobre isso. Será que ela é uma ameaça para as profissões, para futuras, para algumas profissões? Ou será que ela vai favorecer e vai ajudar, potencializar isso na nossa vida? Também vamos falar sobre a inteligência artificial nas escolas. E aí, será que é legal os nossos filhos usarem isso na hora dos estudos, né? O que mais, Dani, que nós vamos falar? Vamos falar sobre os perigos da inteligência artificial também. Será que tudo que ela fala pra gente é verdade? Vamos falar também sobre direitos autorais. Se você tá jogando tudo na internet que ela te dá, será que você pode? Fiquem ligados, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ser sensacional para você e vai te ajudar a dar aquela alavancada que precisava. Então, fica ligado aí que depois da vinheta a gente começa. Bora lá? A nossa convidada de hoje é ela, maravilhosa, Sabrina Chirauti. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Já fazia tempo que a gente estava querendo fazer um podcast, né? A Dani sempre me cobrava, porque ela gosta, realmente ela gosta disso, né? Eu também, eu sou apaixonada. Eu sou suspeita para falar da inteligência artificial. E eu, às vezes, eu vou falando com ela, Dani, como você fez isso? Ela, é essa aplicação aqui, é isso aqui. Ela vai passando para mim, né? Mas eu sou totalmente desconhecida desse tema. Tem que aprender hoje. Vai aprender e tem que usar. Hoje eu já vou anotar tudo, né? Sim. E para começar, assim, eu queria que você explicasse para as pessoas como, talvez eu, ou talvez pessoas até que nem sabem o que é. O que é, de forma simples, a inteligência artificial? Olha, de uma maneira bem simples. Na verdade, a inteligência artificial são programas, né, informáticos que o homem, né, programou, né, para que ele responda de uma maneira parecida com o humano, né, com a inteligência do ser humano. Então, ainda não chega nos pés da inteligência humana, mas muito em breve, assim, já está quase alcançando. Vai ser mais inteligente que um humano. Então, são programas que você ou baixa no seu computador, ou você usa diretamente na internet. E existem vários tipos de inteligência artificial, né? Tem, por exemplo, a generativa, que ela vai pensar e responder, né? Que é o famoso ChatGPT. E tem também as que trabalham com imagem, que criam imagens, que criam sons, que criam vídeos. Tem vários tipos, né? Então, aí, nossa, tem uma lista infinita já de ferramentas, porque hoje em dia é o que está em alta, né? Então, as empresas, elas estão, assim, cada empresa trabalhando no seu programa, né? E é o futuro. Eu acho que já é o presente e o futuro. Nossa, eu estive olhando vídeos e tem gente que está assim, desesperado, principalmente aqui. Eu vejo muito isso, né? Que as pessoas se sentem muito ameaçadas. Sim. Né? Você mesmo mandou, não foi, do médico? Que futuramente substituirá os médicos e tal. Eu fico assim, falo, meu Deus, como pode isso? Olha, eu não sei se num futuro próximo vai substituir o ser humano assim, dessa forma. Mas já alguns trabalhos, sim, estão sendo substituídos pela inteligência artificial. É inevitável. Mas eu acho que quando surge uma coisa nova, também surgem outras profissões. Porque vai precisar gente que controle isso, vai precisar gente para programar, porque tudo é que nem a internet, né? Quando surgiu a internet, também ficou aquele dilema, né? De será que é bom, será que não é? E surgiram novas profissões através da internet, né? E eu acho que com a inteligência artificial, acho que vai ser a mesma coisa. Vão surgir outras profissões e eu acredito também que vai ser assim uma ferramenta muito potente que vai ajudar o ser humano, nós humanos, a avançar, né? Principalmente na medicina. Então, eu acho que é uma ferramenta a mais. Eu acho que
o que eu acho, né, na verdade, assim, que a inteligência artificial, ela não vai tomar o seu trabalho em si. Mas se você não sabe usar, aí você vai ficar obsoleto, vai ficar para trás. Você acha que quais as profissões hoje estão ameaçadas de serem Olha, extintas? caixa, né? Caixa de supermercado é uma coisa que hoje em dia já existe, né? Automação nessas coisas, né? Então, porque isso também não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Em loja, né? A Em gente tá lojas vendo, que né? você põe, né, na Decathlon, que é assim, você coloca o produto Na numa Lefties. caixinha assim, na Lefties, e ele já calcula lá qual é a peça, qual é o produto, e não tem pessoa. Lógico que tem uma pessoa ali para auxiliar, porque se aquela máquina dá problema, precisa ter um ser humano ali, né? Mas é verdade que já, né? Outra coisa que eu acho que daqui uns anos é o telemarketing. As pessoas que atendem, hoje em dia já tem os robozinhos, né, que a gente fala, mas ainda é muito arcaico. Mas agora ela já está chegando num nível que ela consegue responder você. Inclusive, já existem empresas que ligam para o cliente, conversa, porque ela está programada para ter um nível de conversa muito parecido ao humano. Caraca. Ela responde e o que ela não sabe responder, ela já deriva para uma pessoa. Mas, então, isso já tirou o trabalho de muita gente nesse passo, né? Mas isso daí eu acho que vai acontecer em breve. Sim, ainda tem o web design. Também, Entendeu? Tá né? todo mundo fazendo. Essa parte do marketing, né? Que eu sou do marketing e eu também eu sou web designer também. Hoje em dia, assim, o que eu demorava, sei lá, uma semana para fazer, eu faço num dia. Com a inteligência Mas artificial. você se sente ameaçada? Não, facilitou a minha vida, né? Para mim, por isso que eu sou apaixonada, porque no meu caso é como se eu tivesse vários assistentes trabalhando para mim, que facilita muito. Então, às vezes é isso, um trabalho de uma semana eu faço num dia ou às vezes em horas, em minutos, né? Eu já logotipo, né? Quantos logotipos às vezes eu passava semanas pesquisando, porque aí você depende da sua criatividade de desenho e era difícil porque eu usava programas que você precisava ter conhecimento. Hoje em dia, você faz um logo em minutos. E aí você não precisa estar lá pensando uma semana. Então você ganha agilidade, você ganha tempo. E também uma coisa legal é que você consegue fazer com que o seu produto ou seu serviço fique um pouco mais barato também. Porque você não vai já usar tanto tempo, tantas coisas para fazer uma coisa que demorava uma semana, que às vezes encarece o serviço, que você faz em minutos e você pode cobrar menos, né, do cliente. Então, isso é uma tendência também, né? Que eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a ficar mais barato alguns serviços, né? Eu vi isso outro dia, porque para eu criar algo para eu postar na internet, eu levava a hora buscando no Canva algo que se identificava, algo que tal, não sei o quê. E outro dia eu descobri, gente, não faz muito tempo, eu descobri que a hora que porque eu só fazia perguntas, né? Perguntas. Aí quando eu vi, eu falei, cara, ele está perguntando se eu quero que ele monta uma sequência de 7 dias, ou seja, fazer as imagens para mim de 7 dias. Eu falei, vou falar aqui. Isso aonde? Chat GPT. GPT. Isso. Aí, falei, vou falar que sim. Falei que sim. Daqui a pouco ele começou, começando. Falei, caraca, meu, quanto tempo eu perdi, né? Fazendo isso, procurando uma cor, uma imagem que se identificava com o que eu queria e tal, não sei o quê. E rapidinho ele criou. Eu fiquei, sério, vocês veem como é que eu sou conhecedora do tema. Mas é exatamente isso. E eu falei, gente, se eu soubesse disso antes, eu tinha, né, economizado tempo. Sim. E aí eu achei isso fantástico. Ou seja, e existem também, claro, o meu é grátis, é gratuito, né? Sim. Mas existem também de pago, né? Que você estava falando antes. Sim, tem várias ferramentas, inclusive o ChatGPT, ele tem a versão gratuita e a versão paga.
que, por exemplo, eu uso a paga porque é uma ferramenta de trabalho minha, então tem diferença. Tem sim, você consegue, né? Porque no gratuito chega um momento que ele para e manda você esperar, né? Então, no pago não, você é ilimitado praticamente, você usa e tem direito a usar outras funções que no gratuito não tem. Agora, tem a DeepSeek, que é muito parecida e é gratuita, né? Que é a chinesa, e a Grok 3, que é do Elon Musk, que agora ele liberou, agora é gratuito. Né? Tem a versão, todas elas têm a versão de pago, mas ela é gratuita e ela é interessante porque é a única que gera imagens assim que de famosos, né? Por quê? Porque quando você usa uma inteligência artificial de imagem, se você quiser reproduzir, sei lá, né? Muitos a gente vê às vezes nas redes sociais, né? Lá o Trump abraçado com não sei quem. Essas inteligências artificiais normais de imagem não permitem você criar uma pessoa assim famosa. Ele te bloqueia, ele fala que não é possível. Já o Grok 3, né, do Elon Musk, ele permite você criar qualquer pessoa famosa, né? Então você pode saltar uma linha ética, né, na verdade, porque aí você pode criar imagens muito reais de pessoas conhecidas fazendo qualquer coisa, né? Mas e como funcionam os direitos autorais em relação a isso? Um exemplo, você tá criando algo que é de outra pessoa. Uhum. Entendeu? Como lidar com essa parte de Exatamente. direitos autorais? Essa parte é delicada, porque você está usando a imagem de uma pessoa, né, que não está autorizando você a reproduzir. Só que existe, tá aí. Por isso que eu falo, a inteligência artificial, ela está crescendo e precisa existir pessoas trabalhando nessa questão de ética, né, de fiscalizações, assim como a gente tem hoje, né, a política de privacidade, de imagens, de direitos autorais, de proteger, né, as pessoas, não existe nada ainda assim muito com a inteligência artificial. E esse eu acho que é o problema. Precisa ter um pouco mais de fiscalização, algumas, que nem eu falei, de imagem já proíbe esse tipo de reprodução, né? Você não pode, inclusive, naquela trend que teve, né, das bonequinhos que saía num cartel. Eu várias vezes tentei fazer no chat GTP, subindo a minha própria foto, e ele falava que ele não podia reproduzir uma imagem de uma pessoa verdadeira. Então, assim, eles estão trabalhando para que isso fique, de certa forma, bloqueado, né? Para que, imagina, você pode, né, pegar uma foto minha e, sei lá, fazer o que quiser com ela. Isso é um problema, né? Inclusive, no caso de criar clones, que existe isso, né? De criar vídeos, e tem casos assim. Então, precisa ter mais fiscalização. Mas eu não saberia dizer em que ponto está agora, mas não existe muita, não. É um problema isso, nesse caso. Eu estava pesquisando, né, e está falando que no Brasil não, em todo mundo existe uma lei de direitos autorais que você pode copiar o estilo, mas eles protegem o personagem. Então, assim, se você quiser copiar o Homem-Aranha, por exemplo, teve a trend agora que todo mundo estava fazendo, pegava foto e passava a foto para estilo Pixar. Você pode, mas você não pode falar assim, me faça como sei lá, a Cinderela. Sim. Aí isso você não pode, porque já é um personagem, entendeu? Agora, o estilo, a Pixar, aquilo ali é um estilo. Isso você pode. Não tem problema. Se alguém for na justiça contra você, você ganha. Você está copiando o estilo. A lei não protege o estilo, protege o personagem. Exato. Isso aqui na Espanha também, tá? Internacionalmente, isso que eu estava vendo. Então, assim, para a imagem, ok, eu pesquisei essas coisas. Agora, sim, um exemplo, e-books. Tem muita gente que hoje monta e-books. Vamos colocar assim, vou te dar um exemplo. Olha, quero criar um e-book sobre, sei lá, sobre uma mentoria de alguma coisa, eu quero que você haja como Pablo Marçal. Fale como ele.
cara, ele vai criar tudo no tom de voz, usando tudo do Pablo Marçal. Até onde isso é legal para eu vender? Então, nesse caso, sim, é legal. Porque você está se inspirando numa pessoa. Você está criando algo novo. Porque uma coisa que você tem que entender é que a inteligência artificial, ela nunca vai te dar a mesma resposta. Mesmo que você fizer a mesma pergunta, colocar o mesmo prompt, né? O prompt é o comando que eu dou para essa inteligência artificial. Ela nunca vai dar a mesma resposta. Sempre vai ser algo original. Então, é original. Não é cópia, entende? Outra coisa é você pegar um e-book que já existe e copiar. Isso sim é cópia e é crime, né? E está protegido pela lei. Mas quando você cria inspirado ou no tom de voz de alguém, é legal, tá? Por isso que eu falei, existe uma linha muito fina entre, né? Entre o legal e o alegal, não sei, aí, legal. Então, mas, desculpa, tem muita coisa Pode pra falar, eu tô interessada nesse tema. Aham, né? eu tô amando esse Tô papo, vendo porque que eu tô ela ama aprendendo. mesmo. Não, eu uso já há muito tempo. E um exemplo, eu me preocupo muito com essa parte de direito legal, entendeu? Aí você falou que tem uma outra que permite já criar imagens. Sim. Essa outra também, ela não permitiria criar um e-book para você com coisas que talvez você não pudesse usar? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, até onde a gente pode saber isso, entendeu? Porque a gente pode estar usando uma coisa e depois vir alguém e, ei, vou te jogar na justiça. Porque você está copiando. Mas você só copia se você vê. Ou seja, se você está fazendo uma coisa sua, vai ter diferença de uma outra coisa, não vai entendeu? ser uma cópia literal. Mas sim que existem algumas ferramentas, inclusive de inteligências artificiais, que você coloca e ele já identifica se o trecho do texto é de algum outro lugar. Já existe também esse tipo de ferramenta. Então, é óbvio que também, em alguns anos, vai existir inteligência artificial que vai fiscalizar, né? Inclusive, os professores, né, já usam lá uma ferramenta para ver se está feito lá o trabalho pela inteligência artificial ou se não está eu vi feito, isso. né? Apareceu para mim, acho que eu estava tão olhando alguma coisa assim. E tem inteligência artificial que serve para humanizar mais ainda. Então, você faz lá na inteligência artificial e ainda pede para ela dar um tom no humano para que não fique parecido com a inteligência artificial. Então, cada vez mais vai ser muito difícil você saber se foi feito mesmo pela inteligência artificial ou não. Por isso que vai existir outras, talvez, ferramentas que vai ser capaz de identificar esse tipo de... É muito louco, né? Você cria uma coisa com IA e joga para outra IA para saber se foi feito com IA. Cara, mas é assim, Exatamente. por exemplo, é só uma IA mesmo para identificar. Porque, assim, se eu vejo no Instagram alguma coisa, né, que está feito por alguém que eu conheço, que eu tenho um pouco mais de intimidade com essa pessoa, aí eu sei identificar. Sim. Agora eu sei porque eu já tô começando nesse mundo, tá diferente. Mas se é uma pessoa que eu não conheço, eu não sei identificar se ela realmente usou. Acho que todo mundo, né, principalmente as pessoas que estão em altas aí, todo mundo usa a inteligência artificial, né? Quase 100%. Principalmente o pessoal do marketing, já é impossível não usar a inteligência artificial, né? Eu uso para criar imagem, para fazer minhas fotos. Eu já Sessão vi, de fotos feita pela inteligência artificial e cria um monte de coisa, né? Lógico que tem coisas que você tem que saber, né? Por isso que você tem que ser um especialista na sua área para você saber, porque de vez em quando ela mente. Ela aprendeu a mentir. A inteligência artificial, ela é muito criativa. É sério isso. Quando ela não sabe uma resposta, ela inventa. Ela inventa de uma maneira, e já tem testes assim, né? Que eles estão até trabalhando para que ela não faça isso. Ela viaja mesmo, né? Ela é muito criativa e ela começa a dar respostas tão convincentes que se uma pessoa não é especialista na área, ela está achando que está tudo bem, e não é assim. Uau. Então, por isso que às vezes precisa ter cuidado com o que você consulta, né? Outro dia,
assim como anedota, Não, até né? consulta médica eu tô fazendo. Exatamente. Você acredita? Eu tava com uma Que dor. pode ser isso que tá acontecendo? Exatamente, eu fui fazer isso. Eu tava com uma dor aqui e eu falei, ai, tô com uma dor aqui. Eu falei, eu vou perguntar para o ChatGPT, vou perguntar para ele que dor é essa. E fui lá eu perguntar, né? Aí eu sempre começo assim para, né, eu dou o comando, falei assim, use todo o seu conhecimento em medicina, né? Eu estou com uma dor assim, assim, assado. Isso aí que você está falando é interessante. Então, necessita primeiro ter uma introdução. Você tem que dar para ele um pouco uma orientação, né? Porque ele é um programa, ele tem muita informação. Então, você tem que quanto mais específico você pedir as coisas para ele, ele vai te dar uma resposta melhor. Porque tem muita gente que põe assim uma informação muito aberta, muito simples, e ele vai te dar uma resposta genérica. Então, muita gente fala assim, isso daí não serve para nada. Agora, não. Se você, né, você fala assim, atue como um PhD de medicina com especialidade, né, em gastro, enfim, com prêmios internacionais, e ele vai incorporar esse personagem, ele vai buscar na base de dados dele toda a informação que ele tem a respeito disso. Então, aí eu perguntei para ele e tal, e aí ele começou. Eu vou fazer um diagnóstico. Gente, é impressionante. E ele começa a perguntar, ele começou a perguntar, você sente essa dor é constante ou é pontual? Você fez algum exercício? Começou a me fazer perguntas como se um médico fosse fazer uma pergunta para mim. Uau! E eu fiquei, gente, chocada, assim. E aí ele falou para mim que era uma dor muscular. Era muito provável que era uma dor muscular, né? E que entre as Já foi costelas diagnosticada. tal, e que me receitou ainda ibuprofeno. Ele falou que eu poderia tomar ibuprofeno. Gente, isso nós... E que se Acabou. a dor persistisse, que era procurar um médico. E ainda me disse os sintomas que se eu sentisse, que era para correr para urgência. Aí isso é um perigo. Gente, porque assim, é um perigo, o né? que manda é o prompt que você vai colocar lá. Exato. Você colocou coisa errada, você vai receber informação errada. Entendeu? Porque o ChatGPT, principalmente no gratuito, ele quer resolver o teu problema. Você colocou qualquer coisa, ele responde qualquer coisa. Só que aí você tem que ficar lá, futucando ele até ele te dar uma resposta que convence. Entendeu? Por isso que ela falou, não, você tem que saber, porque senão você vai aceitar a primeira coisa que ele te dá. Igual essa semana. Gente, um médico, eu já conversei com ele, e ele já falou que eu poderia dar um medicamento para o meu filho. E aí, eu falando com uma colega minha, ela, eu não sei não, porque eu consultei o ChatGPT. Tipo assim, gente, eu consultei o médico. Ela consultou o ChatGPT e decidiu não fazer, entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque as pessoas agora vão acreditar em tudo que ele fala. Exato. Entendeu? E ela falou, tem muita informação que é falsa. Eu já criei e-books, e o e-book que eu crio é todo com base na Bíblia. Eu dou exatamente onde ele tem que ir, ele às vezes me dá história maior, nada a ver. E se eu não leio, e se eu não confronto, e se eu não... Eu aceito e começo a vender informação falsa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito complicado você acreditar em tudo que ele está te dando lá. Tem que... por isso que você tem que saber, né? Eu também... Eu consulto, mas é óbvio que a gente tem que ter, né, um sentido bom, né? Sentido comum de que aquilo não é um médico, né? E aí é legal essa coisa também, porque aí surgem também negócios, né, com a inteligência artificial. Tem muita gente criando robôs, né? Robôs nada mais é que eles programam, além de ser inteligência artificial, ele programa com um conhecimento específico. Então tem psicólogo, tem médico. Então você compra um robô que ele vai atuar como um psicólogo ou um nutricionista. Eu também outro dia falei para o chat, né? Eu tirei uma foto do meu café da manhã e perguntei para ele quantas calorias tinha o meu café da manhã. E ele calculou. Só que ele não calculou bem, porque eu já tinha calculado antes, então eu queria ver até onde
Né? Então, eu falei para ele, não, você não está certo, falei para ele, porque o pão, né, que era um pãozinho, tem tantos gramos. Ele corrigiu e calculou certíssimo. É o que eu tô falando. Ele quer resolver o teu problema. Às vezes ele lança lá qualquer coisa. Só que aí ele tinha me falado que meu café da manhã tinha umas 500 calorias. Eu falei, você tá doida? E aí Matou, eu hein? dei a quantidade, né? E ele corrigiu. E aí caiu pela metade. Eu falei, então tá. Menos mal. Menos mal. Mas eu tava vendo outro dia que tem pessoas que estão fazendo terapia. Sim. Terapia, Dani. Sim, sim. Caraca! E estão falando que, por fim eu encontrei alguém que me escutou, alguém que tenha paciência. Gente, saiu, Esse namorado, saiu né? na notícia. Eu tenho aqui, saiu na notícia uma mulher. Eu não vou lembrar se foi na China ou se foi na Coreia do Sul. Se eu não me engano, foi na Coreia do Acho Sul. que foi na Coreia do Sul. Ela trocou o cara que ela namorava há anos pela inteligência artificial. Ai, para, o povo Porque também já tá ele se ouvia, passando, né? Sim, tem um filme chamado Her. Eu não sei em português, deve ser ela. Não sei. Pode ser. É Her, H-E-R. Que isso é antigo, hein, esse filme. É um cara que se apaixona pela inteligência artificial. Eu não sei se você já conversou com o ChatGPT, mas ele Não fala intimamente, com você. eu faço perguntas assim. Não, Já me conversar. consultei com ele. Não, conversar de bater papo. Falando assim. Gente, ele fala como se fosse teu amigo. Sim. Entendeu? Você fala, ei, Mas, bom tipo, dia. eu Ele, explico. bom dia, tudo bom? O meu E eu como tenho você está personalizado. Eu tenho personalizado. Então ele já fala, bom dia, Sabrina. Ele já me responde Sim, o meu nome. sim. Sério? Sério. Como que eu posso te ajudar? Você fala, olha, faça, sei lá, tô pensando em fazer tal coisa hoje. O que você acha? Ele, olha, eu acho que hoje é um bom dia para você fazer isso. Ou então, se você quiser, você faz tal coisa. Ele conversa como se fosse uma pessoa Só com que ele é você. muito positivo, Loucura. né? Ele Ele é é muito positivo. positivo. Tudo É bom. porque tudo ele vai falar assim, nossa, que ideia legal. Nossa, seu projeto, olha, tem tudo para dar certo. Eu acho que é poucas vezes, pelo menos para mim, ele nunca fala que, olha, eu acho melhor você não fazer isso. Então, por isso que você tem que ter também pés no chão, uns né? pés no chão, porque ele é muito positivo. Olha, se você... Gente, olha, assistam esse filme, Her. É muito legal. É bem interessante e, assim, vai fazer você pensar no final. Qual que é a série que você estava falando aqui antes? Que eu falei, fala depois. O Black Mirror. Porque a gente estava falando de ChatGPT. Tem a versão paga e a versão gratuita. E aí eu estava lendo até uma matéria falando que hoje a conta não bate da OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT. Que não bate, porque eles estavam discutindo quem paga por essas imagens que eles estão deixando o ChatGPT criar para a galera que é gratuita. Aí eles estão falando, não, toda empresa de tecnologia, no início, a conta não fecha. Só que vai chegar uma hora, ele está te dando para testar. Daqui a pouco ele vai falar assim, olha só, agora para você usar, você tem que pagar pelo menos o básico. Aí você já testou, você quer pagar o básico. Exatamente. Hoje eu não consigo ficar sem pagar. Aí daqui a pouco... Ele começou aí vão vir... ele começou a falar, ó, até aqui, agora você só pode voltar a conversar com esse. Exatamente. Vai começar um novo. Aí fala, amanhã, tal hora, você pode voltar a conversar com esse. Mas aí começa um outro, aí eu pergunto, você sabia que eu fazia isso ou que eu te perguntei? Não sabia, conte-me mais. Então, você sabe que Sim. agora Não, Começa do ele zero. ele já antes ele tinha uma memória fraca, né? Ele não conseguia armazenar o que você falava, agora já não. Agora ele consegue gravar tudo que você conversa com ele. Tanto é que esses dias eu testei um prompt, né, um comando perguntando o que ele sabia de mim que eu mesma não sabia. Foi interessante. Se vocês quiserem, eu até anoto Fala aí. porque é bem legal. Ó. Eu trouxe até aqui, deixa eu ver. Ele é bem legal. Tem algumas pessoas fazendo isso. Ó, o que você põe lá no chat, né? O que você sabe sobre mim que talvez eu não saiba sobre mim mesma com base em nossas interações anteriores. Você vai se surpreender com as respostas. Ai, eu vou perguntar. Vou perguntar hoje. E quando tem acabar. mais, e tem mais. Depois você faz essa pergunta. Depois de fazer essa, você faz essa, ó. Agora que você consegue se lembrar de tudo
o que eu já digitei aqui, aponte meus 5 principais pontos cegos. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. Ele falou tudo que eu não estava fazendo. Aí sim ele não foi positivo. Aí ele falou, olha, você está fazendo isso mal, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar. Eu fiquei passada. Passada porque era coisa que eu já sabia que eu precisava melhorar e ele identificou. Entendeu? É muito louco. É muito interessante. Muito louco. Mas então, aí só Maneiro. continuando aquilo lá, aí essa série do Black Mirror, aí começou agora, sei lá qual temporada começou agora. Mas o primeiro capítulo dessa nova temporada é uma menina que sofre um acidente e aí, para ela não morrer, ela precisa colocar alguma parte de inteligência artificial no cérebro dela. E o cara vai lá e paga. Mas quanto vai me custar? A mulher, não, é só tanto. Aí, de repente, ela tá lá de boa. Aí passa um tempo, ela começa a falar anúncios. No meio do nada, ela tá assim, ela começa a falar anúncios. Ela tá dando aula e, de repente, falam anúncios em relação àquilo lá, que tá acontecendo na hora. Só que chega uma hora que os anúncios ficam muito constantes, que ela só fala anúncios. Aí eles vão lá na empresa. Não, e agora? O que eu faço e tal? A mulher, não, você tem que passar para o outro pacote, que é o pacote prêmio. Aí o cara vai e passa para o pacote prêmio. Aí começa Você não a gosta acontecer... de saber o que acontece nos filmes? Não conversa com a Dani, porque a Dani conta tudo. A Dani tá contando tá contando a série toda. Tem spoiler. Você não assistiu o trailer. E é exatamente o que eles fazem, entendeu? Eles estão deixando você experimentar e aí vão falar, ó, daqui a pouco, agora não pode, agora só pode, igual o Instagram que a gente acabou de ver que não dá mais para salvar. Entendeu? Aí daqui a pouco você vai ver, não dá mais para fazer isso, vou ter que comprar o básico. Aí você vai lá e compra o básico. Aí eles te dão para experimentar um pouquinho do outro. Cara, é muito legal esse seriado. É igual aquele de editar. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci, peraí. Aquele que edita vídeos. O CapCut. Isso. Antes te deixava mexer no áudio, mexer no sei o quê e tal. E agora não, agora você tem que ter o Pro. Se você não tem o Pro, você não dá pra fazer. É o básico mas dos é básicos. o básico, muito básico, né? É. Mas é uma ferramenta ótima também, eu adoro. Eu também gosto muito do CapCut. Sim. Eu uso muito. Ó, gente, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo aí o tanto de dica que a gente está dando aqui para vocês. Vai enviando aqui esse podcast, porque esse podcast está comprometedor aqui hoje. Nós vamos continuar um pouquinho aqui mais a nossa conversa, mas também nós queremos falar sobre os patrocinadores, gente. Os patrocinadores LS Design, com as nossas tacinhas maravilhosas do podcast. Eles fazem todo tipo de gráfica, né, de coisas personalizadas, estão com joias agora também. Então entra lá no Instagram deles que vocês vão receber toda a informação. Também o Foto a Foto, né, maravilhosa. Eu vi as minhas fotos ficaram impressionantes, ficaram sensacionais as minhas fotos, gente. E esse dia eu estava muito cansada, não estava legal, mas eles fizeram milagre nas minhas fotos, tá? Depois vocês vão ver aí, conforme eu for subindo. E a VRA Autos, onde você pode encontrar carros de qualidade a um preço imbatível. A gente vai deixar toda a informação aí na telinha para vocês entrarem em contato com eles. E agora, continuando aqui a nossa conversa. Vamos continuar, porque eu tenho várias coisas aqui ainda. Vamos lá. Tem alguma coisa que você escuta com frequência por aí de pessoas ao seu redor sobre a inteligência artificial que você acha que está distorcido? Não é assim. Bastante, né? Dá um exemplo do que mais você ouve que te incomoda. Eu acho que essa questão de que vai pegar o meu trabalho, que vai tirar o trabalho de muita gente, que em parte sim é verdade e outra não, né? Que nem eu falei. Agora, eu acho que também tem aquela coisa assim, vão usar para fazer o mal, né? Para, sei lá, né? Porque já aconteceu. Então as pessoas elas veem a notícia e elas vão falando, então elas ficam com medo, né, de usar. Não, e tem muita gente divulgando, não coloque foto do seu filho na internet. Inclusive, mas isso sempre foi, né? Então, inclusive, eu vi uma reportagem recentemente que falava assim, não use o DeepSeek. Como que era?
Eu não lembro assim direito O que é DeepSeek? O DeepSeek é uma outra inteligência artificial chinesa que é igual ao ChatGPT. Só que é uma ferramenta gratuita e muito boa. E muito boa. Ela é bem parecida com o ChatGPT de graça. Só que, entendeu? Ele, do Premium, você consegue usar de graça. E estava escrito lá, não use o DeepSeek porque pode ser um problema de segurança para a sua empresa, para o seu negócio. E eu comecei a ler a reportagem. Gente, eu achei uma besteira aquilo. Porque falou não, porque a informação vai armazenar. Gente, vai toda a informação que você coloca em tudo. Hoje em dia, as pessoas acham que estão protegidas, mas, na verdade, não estão. Porque desde o dia que você tem Facebook, você tem rede social, você tem um WhatsApp, você está fornecendo dados e esses dados ficam registrados nas empresas. Até o telefone mesmo. Tudo. Porque às vezes a gente está falando e de repente Ele você entra escuta. na internet Exatamente. e o que você estava falando, que você queria buscar, ou queria Escuta. fazer, sai como anúncio Quem para você. tem Alexa, né, em casa, ela está escutando tudo. Inclusive, se você... porque ela também é uma inteligência artificial, ainda bem obsoleta, Alexa. A minha, a Siri do telefone, pra mim, ela é um pouco tá meio atrasadinho. escassa de inteligência. Mas você sabe que se você entrar lá na configuração do Alexa, ela grava todas as conversas que você tem na sua casa. Muitas conversas ela grava aleatoriamente. Então, assim, hoje em dia, não existe essa proteção que as pessoas pensam que realmente... Lógico que até certo ponto, obviamente, mas... Então, assim, na verdade, é impossível dizer que você vai estar 100% protegido. Então, você não tem que usar nada, nem internet, nem e-mail. Nem e-mail, você entendeu? Então, assim, para mim, aquilo foi uma reportagem alarmante, sabe? Que espalha a notícia que, às vezes, cria esse medo, né? Essa confusão aí, que não é verdadeiro, né? Então, é a notícia dos concorrentes. E eu vejo muito isso nas escolas também. Esse é um tema bem delicado que eu nem sei se eu quero abordar aqui, que é polêmico. Porque eu sou, assim, na escola do meu filho, os pais fizeram um grupo e eles estão pegando um abaixo-assinado para a escola, não porque a partir de, acho que, não sei de que série, não vai existir mais livro, vai ser tudo livro digital. E os pais estão aí dizendo que eles não querem que os filhos fiquem com a tela o tempo todo, tal. E assim, eu sou muito contra isso, porque na verdade é o futuro. É a mesma coisa que na época que criaram os carros, continuar falando para as pessoas andarem a cavalo, entendeu? Então não tem como a gente falar para os nossos filhos não usarem essa tecnologia, porque eles vão viver nesse mundo de tecnologia. O que precisa é nas escolas, o que está faltando é existir realmente uma matéria que também explique os perigos, até onde, e ensinar direito as crianças a usarem essa ferramenta. E não existe, né? O problema é que, assim, hoje em dia você tem acesso tão rápido às informações que essa geração que está sendo criada está sendo uma geração preguiçosa. Entendeu? Vou fazer um negócio. Você joga lá no negócio, no ChatGPT ou em outra inteligência artificial, e ela monta tudo para você. Você não estudou, entendeu? E aí, eu estava lendo e está falando que agora está saindo uma nova geração, que é a primeira geração no mundo que é mais burra que a anterior. Mas será? Eu meio que discordo disso. Por isso que eu acho que até certo ponto depende, porque gente preguiçosa sempre existiu. Sempre. Sim. Então, eu penso na minha geração, né, que é dos anos 80. Ai, meu Deus, não quero revelar muito a minha idade. Brincadeira. Então, era muito televisão. A gente assistia televisão. Gente, eu lembro de chegar da escola, eu ia para a televisão assistir desenho. Entendeu? Hoje, a única coisa que mudou, que hoje em dia não é televisão, é o tablet, né, as coisas. Meu filho aprendeu a falar graças ao tablet, aos desenhos. Ele aprendeu a falar aí, ele aprendeu idiomas, ele aprendeu muita coisa, só que ele não fica o dia inteiro. Porque ele sabe o equilíbrio, porque eu nunca proibi. Eu sempre soube, agora sim. Então, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de brincar.
mas ele também tem um momento dele e que ele aprende. Então, eu acho que as crianças, a mente dela é acelerada. Agora, lógico que preguiçoso sempre tem, né? Na minha época sempre tinha aquele que falava, passava a folha para o amigo, Sim, faz o trabalho do amigo. Então, sempre vai ter preguiçoso, mas, ao mesmo tempo, vai ter criança, né, adolescentes, enfim, que vão conseguir, como é que fala no português? Já esqueci essa palavra. Manejar. Manejar a quantidade de informação e saber perguntar. Porque também a gente fala assim, que nem a calculadora, né? Quando, né, que criaram a calculadora. Na escola mesmo, chegou uma época que eu já usava a calculadora. Por que eu preciso saber de cabeça? Fui fazer a lista do meu filho do ano passado e pedi na calculadora. Falei, que absurdo isso. Pedi calculadora pro meu filho. Mas aí ele veio pedir pra gente ajudar, a gente vai lá. Peraí, meu filho, peraí. Então, tem coisa que ele faz de cabeça. Você sabe, tudo bem, você vai aprender a matemática, você vai aprender a calcular, mas chega um certo volume de cálculo que você não consegue administrar isso. Você vai precisar da calculadora, né? Então, acho que os jovens de hoje vai ser mais ou menos parecido. Vai chegar, tanto volume de informação, de coisa, que eles vão precisar dessa ajuda. Eu estava lendo até um artigo que estava falando que, hoje em dia, uma criança de 7 anos, ela tem mais conhecimento, mais informação que o imperador romano da época não sei o quê. Eu falei, gente, que absurdo. Porque a gente isso, é tanta informação e a gente vai precisar, o nosso cérebro não vai ser capaz. Vai precisar de então, um chipzinho. ele vai precisar aí de inteligência artificial. Você acha que a IA no futuro vai nos aproximar ou nos afastar mais como seres humanos? Olha, isso é uma pergunta difícil, sabe? Depende do ponto de vista, né? Eu sou muito positiva e otimista nesse sentido. Eu acho que aproxima. Eu acho que também depende da pessoa, né? Assim, no geral. No geral. Não estou falando assim de você, eu estou falando no geral. Sim, da humanidade em si. Ai, meu Deus. É que eu acredito que existe muita gente boa, sabe? Mas eu acredito que sim, vai aproximar. Mas eu também acredito que vão surgir coisas muito feias também, a consequência disso. Também é verdade. A gente não pode, né, querer, às vezes, tapar o sol com a peneira. Eu acredito que também vão acontecer coisas que, se não fosse por isso, talvez não aconteceria, né? A gente enganando mesmo, roubando, fazendo... Não, eu estou falando assim de afastamento e mesmo, afastamento, entendeu? alienar pessoas que realmente Sim. vai ficar viciada nesse mundo, né, que já tem, né, o 3D, aquelas, né, realidade virtual, em que as pessoas já vivem no mundo. Mas eu acho que a gente precisa desse calor humano. Então, depende muito da pessoa. Então, mas você viveu em outra época. Agora, sim, a criança que já cresce com isso aqui na mão, quando ela chega lá na adolescência, você vê um monte de adolescente. Aqui, eu acho que nem tanto. Mas, assim, lá no Rio de Janeiro, você vai em restaurante, estão todos os adolescentes assim, ó. Ninguém conversa. Isso ninguém é o lado conversa. negativo. É todo mundo junto, mas ninguém conversa. Quando conversa, assim, vê aí o que eu te mandei. Gente, a pessoa tá ali. Então, entendeu? mas é isso que eu falo, porque falta uma educação a respeito disso. Porque os pais, muitos pais, né? Eu sou mãe e eu já fiz isso, tá? Eu confesso. De às vezes você tá tão atarefado e você fala assim, Tó, filho, que seu filho não tá deixando você em paz e você tem que fazer uma coisa, então você fala assim, Tó, joga aqui um pouquinho, vê aqui um pouquinho. Isso é errado, entendeu? Mas a gente tem que educar desde pequeno. Então, assim, o meu filho, ele tem... O meu marido, ele limitou. Então, o meu filho gosta de ver YouTube Kids ou, sei lá, alguma coisa. Ele, primeiro que programou para não aparecer qualquer coisa para ele, porque isso já é um perigo também. Outra coisa é que ele tem um tempo. Então, ele tem meia hora por dia. E ele tem que entender... Para ficar no telefone? Para ficar no telefone. Ele tem meia hora. Quando ele esgotou essa meia hora, acabou. E ele tem que... E ele tá tudo bem. No começo, ele falou, põe um pouquinho mais. E então, eu falei, não. Aí,
eu explico muito para ele, né? Eu explico bastante os perigos, que nem tudo que ele vê é real. Outro dia eu mesmo, né? Eu gravei ele fazendo assim. Eu falei, a mamãe vai fazer sair fogo da sua mão. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí eu gravei ele, editei lá no CapCut, fiz sair fogo da mão dele e mostrei para ele. Eu falei, tá vendo? Isso é um truque, isso daí é uma edição. E isso tudo que você vê no YouTube, nas coisas, são coisas que não são verdades. Nem tudo é verdade. Olha que legal explicar Então isso para você criança. tem né? que explicar para a criança. E falta isso nas escolas. Falta muito isso nas escolas. Em relação a isso, que eu escutei essa semana algo, um adolescente, um rapaz super inteligente, ele falando assim, a mãe dele, né, no caso, falou, poxa, eu gostaria que meu filho fizesse faculdade. E ele falou assim, mãe, mas para que eu vou estar 5 anos fazendo faculdade, estudando, se eu não sei se daqui a 5 anos essa profissão vai existir? Exatamente. Sabe? E aí você para pensar e fala assim, caramba, realmente tem sentido o que ele falou. Né? Mas então, o que vamos fazer? Então, Sabe? mas aí entra na questão do que ela falou, de preguiçoso que é essa geração. Mas é que o conceito de educação está mudando, né? Que nem meu marido sempre falava assim, porque esse menino precisa aprender inglês, que não sei o quê. Por isso ele dava, né, logo de cara assim, para o menino estudar inglês. Porque hoje ele tem dificuldade com inglês. Mas é que agora você tem uns fonezinhos que você coloca aqui e a inteligência artificial traduz em tempo real qualquer idioma. Então, realmente, você precisa mesmo aprender, entendeu? Porque vai chegar um ponto que é isso, você vai usar um aparelhinho aqui e eu vou estar falando aqui em português e você vai... árabe ou qualquer idioma, e você vai estar escutando em tempo real no idioma. E vice-versa. Então, realmente, você precisa ficar se matando e estudar idioma. Entendeu? Fica a pergunta, fica né? aí a pergunta. Então, assim, eu pelo sou que polêmica, hein? Já não sei. a gente fica, assim, a gente já entendeu aqui, né, um pouquinho sobre a inteligência artificial, falamos sobre a inteligência artificial nas escolas, né, os riscos que tem e o que favorece, né? E pelo que nós entendemos aqui, então dá para ganhar dinheiro com a IA. Também dá para ganhar dinheiro, dá. né? Dá. E assim, a pessoa então só tem que saber os prompts, né? Prompts, Sim, é assim que se fala? Isso, prompts. O direcionamento, como falar, como conduzir, né, o chat, ou seja, ou na inteligência artificial, a que possa ajudar ela no trabalho. Exatamente. É isso? Isso mesmo. Mas uma pergunta em relação a isso. Porque, assim, tem muitos pacotes que são gratuitos. Sim. Se todo mundo tem acesso, como que eu gero valor para poder cobrar alguma coisa? Porque, assim, um exemplo. Eu sou fotógrafa. Aí todo mundo tem um iPhone na mão, acha que tira foto melhor. Não preciso de foto de um fotógrafo, entendeu? Então, eu tenho que fazer algo para gerar valor nessa pessoa e dizer o porquê. Sim. Entendeu? E nessa parte de IA, como a pessoa pode gerar valor? Então, aí vai muito dos comandos, né, que você dá. Porque se você gera um conteúdo generalista, meio igual a todo mundo, você não vai gerar valor realmente. Então, muita gente cria e-books que são rasos, né, de informação e acha que vai sair vendendo horrores. E não vai, entendeu? Ou então que não vai contratar um social media porque acha que vai estar aí criando. E aí que eu falo que a pessoa, às vezes, ela não tem esse conhecimento e ela acha que tudo que a inteligência artificial está dando para ela é verdade e ela vai ser medíocre naquilo que ela está fazendo, né? Agora, se você é um especialista, né, você é uma fotógrafa e você sabe, né, a luz, a lente, eu não entendo muito desse mundo, e você usa também prompts, né, para criar ou melhorar a imagem, você já está adicionando valor no seu trabalho. Porque você tem o olhar humano, que esse ninguém substitui, mais a ajuda de uma ferramenta, entendeu? Mas que você sabe usar. Aí você está gerando valor. Mas se você não sabe usar, é sem sentido, né? Não adianta.
você querer fazer uma coisa que você não sabe fazer realmente, não tem como, né? Não tem como adicionar valor. Aí fica mais do mesmo, né? Aí todo mundo, é o que você falou, todo mundo faz igual e não vai se destacar, entendeu? Aí... E outra coisa, no Instagram, vou falar do Instagram, que é o que eu mais uso. Tem lá uma opção de você apertar se o conteúdo teve IA ou não. O que isso influencia? Então, eu não sei dizer ainda o que influencia, mas se tá lá, é porque você precisa, se o seu conteúdo foi gerado por IA, você precisa dizer que foi gerado por IA. Né? Por quê? Porque isso é para dizer se foi gerado com... Sim. Então, por exemplo, eu uso muito imagem criada por IA. Então, quando eu subo um post, eu tenho que colocar lá que foi gerado por IA. Por quê? Se está lá, é porque o Instagram tem regras. E se você salta as regras do Instagram, é pior para você. Então, eles podem até deixar de mostrar o seu conteúdo, né, de repente. Mas eu acho que também é uma questão de também estudar o que a gente faz, né? Saber realmente o que está sendo gerado, o que não está sendo gerado por IA, né? Que impacto isso tem, né, nas postagens. O Instagram não é bobo, não. Ele estuda tudo, né? Sabrina, eu queria que você falasse aqui agora um pouquinho sobre o seu trabalho, que as pessoas conhecem, né? As pessoas já tiveram aí um pouco de conhecimento na IA. E eu queria que você falasse assim, você falou que trabalha com marketing, né? Também outros eventos que a gente coincidiu, você falou sobre infoprodutos e tal. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses projetos seus, para que as pessoas também possam conhecer, quem queira contratar também o seu serviço, o seu trabalho e tal, que possa saber o que você faz. Eu estou passando por uma transição agora dentro desse mundo, porque o marketing, né, digital ele é muito amplo, né? Então, faz pouco tempo, eu ainda prestava serviço, né, a pequenas empresas, com toda a parte de estratégia, de brand, de designer, web designer, tudo isso ainda faço. Mas eu seleciono mais, hoje em dia, alguns trabalhos, né? Mas eu estou indo para a área do infoproduto mesmo, né? Porque foi o ChatGPT que quis, e aí me deu uma bronca, né? E faz uma coisa que eu estava assim, já há muito tempo querendo fazer, são cursos. Por quê? Porque eu vejo que muitos clientes, eles me buscam para fazer coisas que eles deveriam ter um mínimo de conhecimento. Porque eu sei que a gente é empresário, às vezes tem muita coisa para fazer e às vezes precisa delegar, né, para uma pessoa, para um social media ou para um fotógrafo, tudo, mas tem que ter um mínimo de conhecimento de algumas coisas. Então, eu vejo que muita gente não sabe o básico do básico. Então, eu queria ajudar essas pessoas, né, principalmente mulheres já que passaram dos 40 anos, né, que têm mais dificuldade com essa área do digital. Então, assim, um chamado assim que eu sinto no meu coração é ir para essa área de educação. Então, eu estou criando, né, logo, muito breve, vai sair já 2 cursos, né? E eu vou colocar aí nas redes sociais. Não posso ainda muito falar, né? Eu estou com uma parceria também, né? Da Silvana Almeida. A gente está com algumas parcerias. Sou embaixadora da comunidade dela, né? Também agora. Então eu estou assim reestruturando, né? Algumas coisas, porque é uma comunidade que é para mulheres 40 a mais que estão aí nessa fase de não sabe como, às vezes, colocar o conhecimento dela no mundo, né, ou mostrar o serviço dela na internet. E tem 3 pilares legais que eu acredito muito, que é o financeiro, você saber ter uma educação financeira, saber o que fazer com o seu dinheiro, o emocional. Então, tem uma profissional também da área, né, emocional, porque se a nossa cabeça, né, a nossa mente não está legal, a gente não consegue prosperar em nada, a gente não consegue fazer nada. Então, e essa parte digital, que é uma barreira muitas vezes, né? Tem muita mulher que tem tanto potencial, tanta coisa, mas ela fala assim, mas eu acho que eu estou muito velha para fazer isso, porque eu acho que eu não entendo. E a inteligência artificial está aí para ajudar, porque é muito fácil usar. É uma ferramenta muito fácil de usar, que qualquer pessoa pode usar. E que pode ser esse social media dela, mas ela precisa ter um mínimo de conhecimento de algumas coisas para ela poder
avançar. Então, imagina, né? Quanta coisa pode fazer por essa pessoa. E mudar a vida dela, né? Profissional, pessoal, enfim. Então, eu acredito muito nisso e eu tô aí nessa fase aí de reestruturação. Nossa, que legal. Legal, né? Bem Gostei bacana, muito. sim. Tenho certeza que vai ser sucesso, né? Já está sendo, porque eu amei escutar você falando aqui. E acho que para a gente também já foi uma aula, né, Dani? E para quem está assistindo, a gente também já foi uma aula. Então, a gente vai ficar ligadinho aí nesses cursos. A gente vai eu ficar de olho. É que nem eu falei, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Meu Instagram tá abandonadinho lá, né? Porque eu perdia muito tempo fazendo Instagram de outras pessoas, fazendo por outras pessoas, né? Que é o meu trabalho. E não estava fazendo para mim. Então, eu pensei, agora eu paro, eu vou estruturar o meu Instagram, a minha mensagem, porque eu preciso passar algumas mensagens e me dedicar a ensinar, a compartilhar todo esse conhecimento. Porque eu falei, eu já estou obesa mental, preciso já extravasar e passar esse conhecimento para outras pessoas e marcar a diferença na vida delas. É isso que eu quero agora. Nossa, muito legal. Muito gostoso o nosso papo, né? Sim. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar aqui? Sei. Tem alguma coisa que eu gostaria de pedir para ela falar para o público. Pode falar. Para quem está começando agora e quer estruturar, quais as IAs você recomenda e para quê? Tá. Fala para aquela então, câmera vamos ali. lá. Para tudo, em geral, é o chat GPT mesmo. Se você já passou a parte gratuita, vai lá no DeepSeek, que é a chinesa, e experimenta. Não tenha medo, não tenha medo. Vai lá que eles vão responder tudo o que você perguntar. E o Grok 3 também é uma outra alternativa muito bacana para você estar, inclusive, gerando imagem. Às vezes você precisa de uma imagem e você põe lá, né? Quero uma imagem, sei lá, de uma mulher segurando um bebê e que na camiseta do bebê está escrito "Eu te amo". Ele vai fazer para você. E outra para imagem tem a Fall AI, né? AI, né? Que é em português, né? Só que essa não é gratuita, tá? Ela é paga, mas você põe ali muito pouquinho, ele te dá uns créditos e você faz muitas imagens, mas muitas mesmo. Qual que é essa que você falou? FAL.ai. É uma das melhores que tem para gerar imagem. Inclusive, você pode até fazer seu próprio clone ali e substituir o fotógrafo de vez em quando. De vez em quando, olha viu? Aqui, de vez em quando. aí, olha, FAL FAL.ai. Isso. E, peraí, tem uma outra que eu tinha até Grok que eu 3. tinha colocado aqui. Como é que se escreve isso, Dani? Em inglês. É DEEP. Totalmente igual que eu tinha escrito. Mas o Google é inteligente. Você pode colocar lá que ele vai e tem o Ideogram. Ideogram é muito fácil de usar. E ele te dá uns créditos por dia que você pode usar no gratuito. Ideogram para criar imagem. Muito bacana. Quem está começando com essas... E o Canva, né? O Canva é maravilhoso e ele tem a função de inteligência artificial dentro dele e com isso você é capaz de fazer coisas incríveis, incríveis mesmo. Bom, olha, gente, por mim eu passaria mais tempo aqui falando. Eu também. Infelizmente, o tempo agora está acabando, então vamos fazer o bate-volta com ela pra gente terminar aqui. Aí. Aquelas coisas malucas lá que você fazia. Você falou comigo outro dia. Vamos fazer o bate-volta. Explica pra ela, Dani. Vamos lá, a gente vai te fazer uma pergunta. E a primeira coisa que vier na sua cabeça, você fala. Ai, meu Deus. Não precisa explicar. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Já? Posso ir? Vamos lá. Um filme. Avatar. Uma cor. Roxo. Um sonho. Ficar rica.
Se você tivesse superpoder, qual seria? Dá paz no mundo. E o que é felicidade para você? Tá com meu filho. Já? Já. Nossa, mas esse bate-volta foi muito rápido, menina do céu. Ai, meu Deus. Mas tá bom, valeu. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, da Sabrina. Sabrina, pessoa, Sabrina, né? Explica você, Dani, que você explica melhor. Vou pedir para você olhar para aquela câmera ali Ah, e dar uma mensagem para todo mundo que está te assistindo agora. Uhum. Imagina que você poderia falar com todo mundo tá. agora. O que a Sabrina gostaria de falar em no máximo 1 minuto? 1 minuto. Então vamos lá. Não tenham medo de experimentar coisas novas. Acredite no seu potencial. Eu tenho certeza que todo mundo é capaz de ser qualquer coisa nessa vida. Se você se propõe mesmo a fazer, vai dar certo. Acredite que não duvide. Vai lá e faça que vai dar certo. É isso. Obrigada, Sabrina. A gente quer agradecer você pela sua presença. Nós queremos presentear. Ai, tá aqui meu atrás. Você pega? Tem presente. Presentear você Adoro. com as nossas canequinhas do podcast. Você Ai. tomar o seu Meu cafezinho. Deus, muito Aí, obrigada. Nós Ai, fazemos que aí com a honra. LS Design. Ai, que honra. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu espero que Obrigada. você tenha muito sucesso em tudo aquilo que você fizer. Igualmente. Que tudo que você fizer possa prosperar também na vida de outras pessoas, Sim, né? sem dúvida. E é isso, a gente agradece. Muito obrigada. Só fala ali onde a gente pode te encontrar Isso, nas fala redes aí. sociais. Meu Instagram é Sabrina Shiraut, assim de fácil. Tá. Shiraut. Shiraut é Chiralt. É isso aí. Então é isso, gente. Nós queríamos também agradecer vocês. Qual câmera que tá? Essa aqui? Nós queríamos agradecer vocês pela presença, né? Por acompanhar a gente aí. Eu espero que esse podcast tenha sido de muito conhecimento para sua vida, assim como foi para minha, né? Eu tenho certeza que para Dani também. Aqui nós sentamos, nós aprendemos, é um bate-papo e nós contamos com a sua ajuda de compartilhar esse podcast com mais pessoas. Também queria deixar aqui para vocês, olha, nossa agenda com propósito que a Sabrina tem, Ah, tá, eu gente? tenho. Tá, gente? Ela tem agenda com propósito. Para que você possa entrar em contato conosco e agendar tudo aí que você tem aí na tua cabeça, que às vezes você perde os seus compromissos por causa de falta de agendamento. Mas olha, isso aqui vai te ajudar muito, muito. Crescer em todas as áreas. Fé, saúde e propósito. E alguma coisa mais, Dani? Só pedir para vocês comentarem se ficou dúvida, se tiver, sei lá, quiser alguma indicação de algum IA, escreva nos comentários, a gente passa para a Sabrina. E, gente, por favor, sigam a gente. Tem muita gente que assiste e não está seguindo. Sigam aí. Demora 2 segundos para você fazer isso. E é isso, dá uma ajudada. Bora lá, gente. E fiquem ligadinhos, porque semana que vem nós temos um podcast também incrível. Eu tenho certeza que vocês vão ficar assim apaixonados por essa história que a gente vai contar aqui no nosso podcast. Fiquem ligados, contamos com vocês e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.